Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente nessa quarta-feira para esse momento que é encontros de reflexão. Ah, um espaço que foi aberto pelo Fraternidade para que a gente possa trazer assuntos da atualidade para uma reflexão e que essa reflexão tenha como objetivo a iluminação das nossas ideias, a ampliação dos nossos pontos de vista, e para que isso aconteça, nós trazemos as ideias de grandes autores consagrados nas diferentes disciplinas humanas, biológicas, e hoje, especialmente, nós trazemos uma figura que é da minha total admiração. Essa figura se chama Zygmunt Bauman e é uma pessoa que conseguiu, na sua obra, retratar fielmente como uma fotografia realista a sociedade que estamos vivendo. Então, a proposta dessa noite é conhecer esse autor Zygmunt Bauman, que eu ofereço como uma indicação de leitura, se não for das obras dele, de obras de alguém que se refira a ele, e das principais ideias e como elas se encaixam e afetam a nossa vida. Antes de qualquer fala, eu sempre inicio prestando as minhas sinceras homenagens a todas as pessoas vítimas da doença Covid-19 e que tenham seus familiares vitimados. Posto essa homenagem sincera, eu venho dizer que Zygmunt Bauman era um sociólogo e filósofo polonês, professor de sociologia da Universidade de Leeds e da Universidade de Varsóvia, duas das maiores universidades europeias. Ele nasceu em 25 na Polônia, ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo e ele morreu recentemente, em 2017. Por isso que a obra dele é tão atual. Esse cara, ele é considerado um dos maiores pensadores da contemporaneidade, ou seja, do momento que a gente está vivendo hoje. Ele deixou uma obra muito grande, o best-seller dele se chama Amor Líquido, um livro que eu citei na minha palestra de segunda-feira, que foi a palestra Considerações sobre o Amor. E, fora esse livro, ele deixou mais de 40 obras durante a sua vida inteira. É fundamental para a compreensão das relações afetivas de hoje, levando milhares de pessoas a pensar a sociedade atual através do conceito de liquidez. Então, ele é o cara que traz o conceito de liquidez, a sociedade líquida, a modernidade líquida, o amor líquido. E para ele, a grande frase que ele ficou famoso, e inclusive está na lápide dele, é: vivemos em tempos líquidos, nada é feito para durar. Vou repetir para vocês, para ver se faz sentido aí na sua opinião. Vivemos em tempos líquidos, nada é feito para durar. Zygmunt Bauman utilizou esse conceito de modernidade líquida como uma forma de explicar como se processam as atuais relações na sociedade. Para Bauman, a sociedade sólida, que é a sociedade de antigamente, ela começa no século XIV e ela dura mais ou menos até o século XX. Ela tem como característica principal a ideia que o homem seria capaz, através do seu livre-arbítrio, da sua escolha, criar um novo futuro para a sociedade, que cresceria numa vida enraizada em instituições muito fortes e presentes na vida do ser humano, como o Estado, que é a política, a família, a escola e a igreja. Só que o que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, o século XX, através das suas rapidíssimas
mudanças tecnológicas, socioculturais, vem quebrando essa ideia de sociedade sólida ou de solidez e vem se apresentando gradativamente o conceito de liquidez, aonde tudo aquilo que era sólido foi perdendo a força e as pessoas que viviam constituindo a sua segurança em cima de instituições fortes, instituições rígidas, instituições sólidas que traziam segurança, começaram a se ver perdidas e inseguras. A confiança no homem e na sua capacidade de moldar o próprio futuro seria o principal traço desse período, que era a modernidade sólida. Mas, infelizmente, as coisas mudaram. As coisas mudaram rapidamente. E tudo aquilo que era sólido foi se enfraquecendo e se tornando líquido, ou seja, com pouca duração e pouca segurança. Segundo Bauman, a modernidade sólida estaria em desintegração e seria gradualmente substituída por uma modernidade líquida. A palavra líquida, ela remete à fluidez, à ausência de forma definida, uma velocidade extraordinária, a mobilidade, as trocas, a insegurança e a inconsistência. Esses seriam, para ele, justamente os traços essenciais das relações sociais da atualidade, o que é muito negativo. A antiga confiança sólida, num futuro perfeitamente programado, arquitetado pela razão, foi substituído, infelizmente, por uma incerteza. O futuro, ele se tornou nebuloso e indefinido, causando muito medo e insegurança nas pessoas. Segundo a psicologia, cada um de nós possui uma instância psíquica dentro da sua mente chamada ego. Essa instância, ela é formada no início da nossa vida, a partir da educação que a gente teve dentro de casa, através de pai, mãe e familiares próximos, e de forma secundária, a partir de professores, amigos, pais de amigos, outras figuras que fora do ambiente doméstico familiar vieram a agregar a gente, dando formação ao nosso ego, que popularmente chamamos de personalidade. O ego tem como finalidade nos projetar na vida. O ego é responsável por me impulsionar para que eu venha a ter um trabalho, um sucesso, eu venha a ter uma família, eu venha a ter um tipo de destaque, eu venha a ter uma abundância material, eu venha a ter uma autoestima, uma autossegurança. O ego, ele tem uma função positiva de projeção física, material, nessa existência para cada um de nós. Só que, como eu já disse em outras palestras, o ego também tem efeitos colaterais. É no ego que está, de forma negativa, o defeito do egoísmo. Eu quero tudo para mim, não quero dividir. O egocentrismo, eu achar que eu sou o centro do mundo, que todo mundo está para me servir e que as coisas têm que acontecer segundo a minha vontade. A egolatria, que é o culto ao ego, o meu orgulho, é eu achar que eu sou melhor que os outros. Esse ego que te projeta, de acordo com essas características de projeção e com esses defeitos que são os efeitos colaterais, o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria, ele precisa muito de segurança. E, no momento passado, até o século passado, ele podia usufruir dessa segurança. Afinal, quando ele olhava para cima, ele via um Estado forte, uma política que lhe dava segurança, independente se essa política era de direita ou de esquerda. Mas ele sentia a confiança. Ele olhava para a família e ele sentia a confiança na família. Afinal,
as famílias do século passado eram estruturadas. Papai e mamãe, até que a morte os separe, uma hierarquia onde os pais trabalhavam e sustentavam, os valores de respeito, os valores de trabalho, de honestidade, tudo aquilo que a família oferecia como elemento de segurança, solidez e satisfação do ego. O sujeito ia para a escola e ele sentia que lá era um ambiente sólido, porque tinha a figura do diretor, a figura do bedel, que era o inspetor, tinha a figura dos professores, que eram alvo de respeito. A escola era uma instituição sólida, que organizava o mental e o psíquico do sujeito. A igreja era uma instituição sólida, onde o sujeito podia confiar tanto na instituição quanto nas figuras que lideravam a instituição. O que a gente vê a partir do final do século passado? O enfraquecimento dessas instituições, que eram sólidas, se enfraquecendo, passaram a ser instituições líquidas, fluidas, inseguras. Você olha para o Estado e você vê pessoas lá em cima que não têm um compromisso com o exercício de uma política para o bem da população, a não ser o próprio bem. Você olha para a família e vê modalidades de família altamente diferenciadas da do século passado. Famílias separadas por 2 ou 3 vezes, com 2 ou 3 casamentos, famílias onde não existe uma figura paterna ou uma figura paterna, famílias onde o sujeito não foi educado pelos pais biológicos, mas por terceiros, um avô, uma avó, um tio. Então, a família, ela deixa de ser essa instituição sólida e passa a ser uma instituição líquida também porque, não só pelas novas modalidades de relacionamentos familiares, mas porque as pessoas que compõem a família também estão vivendo uma insegurança e liquidez. E mesmo as famílias tradicionais, onde tem papai e mamãe, esse papai e mamãe, por conta da modernidade, não oferecem para os filhos a solidez necessária com a educação de valores morais para que essa criança, jovem ou adolescente se desenvolva de forma segura e saudável. A igreja, apesar de ser uma instituição de origem encaminhadora do ser humano a Deus, hoje, a cada dia, é mais exposta através dos seus líderes, porque não é incomum você ver notícias onde representantes dessa instituição acabam cometendo atos hediondos até, e isso independente da religião. Então, vemos um enfraquecimento das instituições que antigamente geravam uma estrutura para o ego e para a personalidade, formando uma pessoa segura, confiante e que tinha um psíquico emocional direcionado à criação de um futuro baseado em sonhos de realização. Daí, o que colocaram no lugar dessas instituições sólidas? Colocaram um mecanismo capitalista. O sistema capitalista, ele aparece para esses homens da pós-modernidade, da contemporaneidade, para essa geração nova, como a única realidade possível, posto que eles duvidam que o ser humano possa criar uma realidade diferente. Foi vendida a ideia que a única solução que existe é esse capitalismo desenfreado. E para quem nunca refletiu sobre capitalismo, o que nós entendemos? Uma grande máquina que é alimentada através da compra, do consumo. Então, diante das suas angústias, medos, frustrações ou insatisfações, o sistema capitalista
oferece para você, em vez da saciação das suas reais necessidades, uma compensação através de objetos materiais. E aí você vai lá, quando você está carente, quando você está com tédio, quando você está infeliz, quando você está desanimado, quando você está desesperançoso, é vendida a ideia de que se você adquirir determinado objeto, seja ele um aparelho celular, um carro, uma viagem, um telefone, uma televisão, uma casa própria, o que for, automaticamente essa demanda psíquica emocional vai ser atendida, o que é uma mentira. Só que na hora que você compra esse produto, você está permitindo que esse sistema consiga produzir através da aplicação da mão de obra de outras pessoas que trabalham lá e paguem os seus salários, para que através desses salários essas pessoas também se tornem esses consumistas que fazem a roda girar. O sistema capitalista, ele é errado, ele é certo, não cabe um julgamento. Ele tem prós e contras. A questão toda é, nós não confundirmos demandas psíquica-emocionais e espirituais e entender que para todas as nossas necessidades, a demanda capitalista ou a compra, o consumismo é a solução, porque é justamente isso que é tentado passar para cada um de nós, que é uma mentira. Você que está me ouvindo sabe. Quantas vezes você, entediado, frustrado, carente, foi lá e enfiou na cabeça que se você tivesse determinado objeto, você seria feliz. Você vai lá, compra e depois de 5 minutos você volta ao teu estado original, porque a felicidade foi baseada na aquisição. E já falamos aqui em outros momentos que felicidade não é adquirir, é usufruir aquilo que você já tem. Percebam, essa modalidade capitalista consumista, ela faz parte dessa roda da modernidade líquida, porque até os objetos que são produzidos, eles têm um tempo de vida limitado para que você possa, depois de um tempo, descartá-lo e substituí-lo. A minha avó tinha uma geladeira da General Electric, de metal, alça da porta de alumínio. Essa geladeira ficou na casa dela por 35 anos. Quanto dura uma geladeira hoje de última geração da LG? No máximo 7, 8 anos, ela já vai estar com defeito e obsoleta, sendo incentivado você a comprar um modelo muito mais eficiente, econômico, inteligente, que é capaz de soltar água gelada na porta, de fazer lista de compra, onde as portas são invertidas e existe uma cor que é da moda, porque a cor da moda antigamente era branco e agora a cor da moda é prateado. E daqui a 5 anos, a cor da moda vai ser fúcsia. Vocês conhecem essa cor fúcsia? Eu não, mas existe. E aí todo mundo vai ter que ter a geladeira fúcsia. O seu celular, que você pagou uma nota, depois de um tempo, eles vão atualizando aplicativos e colocando coisas, até que chega no momento que ele fica cheio o suficiente, que se torna obsoleto e você vai ter que comprar outro. A sua televisão, num determinado momento, começa a não lhe atender e aí eles oferecem uma que tem uma qualidade que é o dobro da qualidade da sua, que já parece uma janela para a natureza, não uma televisão, e aí você vai lá e compra. Essa é a modernidade líquida, aonde nada é feito para durar, aonde tudo é feito para girar essa grande roda capitalista. Ela está errada, repito, não. Ela tem uma finalidade social de subsistência e sobrevivência. Só que nós temos, através da nossa reflexão, entender que é o quê, para que serve cada coisa. A sociedade capitalista e os bens materiais têm como finalidade
o usufruto do conforto dessa modernidade, mas não pode ser utilizado mentirosa e erroneamente para satisfazer as minhas necessidades humanas e pessoais, que são necessidades universais. Eu sou humano e preciso tanto de carinho, atenção e desejo, como uma plantinha precisa de água, senão ela murcha, deprime e morre. E eu murcho, deprime e morro. E não adianta eu comprar, beber, usar droga, trocar de parceiro a cada semana, que não vai tapar esse buraco. Porque o buraco de afeto só pode ser preenchido com afeto. O buraco de fome só pode ser preenchido com comida. Não adianta eu comprar um pacote de batata chips, que eu vou comer, vai estar gostoso, mas depois de 5 minutos a fome está lá. Mas se eu entendo que o meu organismo precisa de alimento, eu faço um prato balanceado com arroz, feijão, proteína e salada. E quando eu me alimento, aquilo me sustenta por 5 horas. Deu para entender qual é a lógica? Antigamente tínhamos uma sociedade sólida, que os valores eram transmitidos e que o sujeito tinha segurança e algo em que se agarrar diante dos seus medos, inseguranças e carências. Só que hoje a gente olha para cima e para qualquer lugar e não acha nada. E aí eles, através da televisão e das redes sociais, falam assim: você tem problemas, mas os seus problemas serão resolvidos se você mergulhar nessa mentira que é o consumismo. Incertos quanto ao futuro das sociedades, os homens pós-modernos têm fixado as suas as suas esperanças e expectativas no presente, no instante, no indivíduo. Por todos os lados, os anúncios publicitários, as revistas, a televisão, a rede social, chamam as pessoas a aproveitar o agora, a pensar em si mesma. Carpe diem. Sabe o que é isso? Em latim, aproveite o dia. Quanta gente não tem tatuado no braço carpe diem? O que significa isso? Não pense no amanhã. Viva o hoje. Só que não é um viva o hoje e aproveite o hoje. Não é um vivo hoje e plante hoje para colher amanhã. Não é um viva o hoje em contato com a sua alma, ouvindo as suas necessidades profundas, as suas carências e atenda a ela de forma vazia. É um viva hoje de forma hedonista, de forma a usufruir de todo o prazer, como se não houvesse amanhã. Então não é incomum o sujeito sentar e beber como se não houvesse amanhã. Ele comer se não houvesse amanhã. É ele fazer sexo como se não houvesse amanhã. É ele gastar tudo que ele tem e se endividar como se não houvesse amanhã. E o amanhã existe. Existe aqui nessa dimensão ou em outra. E essa fuga, ela é mentirosa. Está lá o Zygmunt Bauman para nos chamar a atenção da perda de tudo que era sólido, verdadeiro, para um momento hoje, onde não vemos solidez, vemos uma liquidez. É como se eu não tivesse um chão firme para pisar. Eu pisasse e afundasse na areia, o que me deixa caminhar de forma insegura. A sociedade líquida pregava, antes da pandemia, o isolacionismo. Fique sozinho no seu canto. Você não precisa de ninguém. O que você precisa é de objetos. Pregava o egoísmo. Não divida nada com ninguém. Aproveite você. Pregava o imediatismo. Não pense no amanhã. Vivo hoje como se não houvesse amanhã. Pregava a imaturidade. Porque o que é maturidade? É eu abrir mão de um prazer momentâneo por um ganho futuro. E imaturidade, o que é? É eu me entregar às minhas vontades sem limite nenhum e pagar o preço através da minha saúde física,
psíquica, emocional e até espiritual. Tudo isso são sintomas da insegurança que essa sociedade líquida acaba apresentando para a gente. E eu não citei o conjunto de doenças, de patologias que estão associadas. Ou vocês acham que a ansiedade vem da onde? Vem da não resposta à modernidade líquida, aquilo que eu preciso. Então, cada dia eu estou mais ansioso por uma coisa que eu não estou conseguindo realizar e ter. Então, estou sempre insatisfeito aonde eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Nada tá bom, em nenhum lugar tá bom. A depressão, o que que é? É a infelicidade de poder gozar aquilo que eu já tenho. E aí eu me entrego à melancolia e ao negativismo. Um distanciamento da minha alma e um escutar do que esse sistema capitalista líquido quer que eu aprenda. Porque quanto pior eu esteja, mais frágil eu sou para viver a liquidez da sociedade e ser alvo desse consumismo desenfreado. Além disso, a sociedade líquida, pouco apegada aos seus antecedentes, é obcecada pela novidade. A nova notícia, a nova promoção, o novo carro, a nova rede social. E você que está me ouvindo já deve ter experimentado isso. Não uma vez, várias. Que a tradição alimenta a alma. Quantas vezes a gente não fez um almoço de família lá na casa da avó e sentiu a nossa alma altamente alimentada, muito mais do que eu pedir uma pizza pelo celular e ficar comendo sozinho assistindo Netflix, achando que eu estou abafando, que eu não preciso de nada e de ninguém. Eu preciso. Eu sou humano. Eu preciso de gente, eu preciso de carinho, eu preciso de interação, eu preciso até de gente que discorde de mim para me ensinar coisas. Eu preciso relembrar o meu passado. Eu preciso voltar às minhas origens. Afinal, eu me assemelho a uma árvore que tem o tronco, as folhas. O tronco e as folhas são visíveis, mas aquilo que me sustenta são as minhas raízes. E que raízes são essas? São as minhas tradições. São os meus antepassados, são os rituais que a minha família sempre teve e que eu abri mão por quê? Ah, para que ir lá? Para que ir no aniversário? Para que fazer um churrasco? Para que seguir uma tradição? Para que ensinar algo do meu filho, da minha família? Vamos pensar no novo, vamos deixar o passado para trás. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, qual é a melhor maneira de errar no presente? É eu esquecer os erros e acertos que eu cometi lá no passado. O passado é a grande professora para que no presente eu tome escolhas mais acertadas e possa construir um futuro mais feliz. Outra questão da modernidade líquida é que os laços que uniam os homens ao passado são cortados. Vive-se numa espécie de eterno presente. E isso se manifesta, inclusive, nessa questão de estética. O quanto que, para que eu não me confronte com a natureza do passar do tempo, eu recorra a determinadas ilusões de rejuvenescimento. Não estou contra nem criticando uma vaidade saudável de autoestima. Afinal, o amor próprio é o primeiro amor que deve ser aprendido e exercitado, para depois ser feito o amor ao próximo. Mas se eu não me amo naquilo que eu sou por dentro, tentar fazer a funilaria daquilo que está por fora não vai me ajudar. Não vai. Se eu não me amo pelas minhas qualidades interiores, não tem botox, não tem lifting, não tem peeling que resolva isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para mim e reconhecer as minhas qualidades, os meus valores e me amar pelo que eu sou por dentro. Aí sim, se eu quiser e precisar, aí eu vou olhar para fora e vou, se eu achar necessário,
dá uma esticada aqui, uma puxada lá, um cabelinho ali, qualquer coisinha lá. Porque o amor de verdade é sempre por dentro, nunca por fora. Na modernidade líquida, os produtos se renovam diariamente. E os empresários não têm medo de anunciar que os próprios objetos produzidos já estão atrasados. Eu vi isso essa semana numa propaganda de carro, que estava falando assim, ó, não compre os nossos carros atrás, compre esse que nós estamos lançando agora. Ou seja, um truque de marketing para te embrulhar, para te enganar. Ou seja, se você tinha aqueles carros daquela marca mesmo, entenda, se insatisfaça com eles e queira o novo que nós estamos lançando. E, da mesma forma, os trabalhadores do século XXI, eles vivem numa constante liquidez, numa permanente incerteza e medo de ser descartado, posto que a mobilidade e a flexibilidade das empresas são tão grandes que a qualquer momento um corte inesperado, uma mudança de plano, uma robotização pode acontecer. A modernidade líquida, ela faz com que até a empresa não me ofereça segurança. Então eu estou sempre no estado de ansiedade. E diante dessa ansiedade, aonde eu me agarro? Eu me agarro em coisas mentirosas. É isso que o Zygmunt Bauman nos chamava a atenção. Além disso, num último ponto para a gente abordar. Na solidez, a solidez das convicções, assim, foi substituída pela liquidez do instante. Até nos laços amorosos, observa-se a mesma tendência. Relacionamentos fluidos, inconstantes e momentâneos caracterizam a nossa época, que consagrou o conceito de ficar, expressão da liquidez do amor. Olha que interessante isso. Antes, o casamento era para a vida inteira. E eu não estou falando isso como uma pena. Estou falando que pessoas que exercitam o bem viver em casal, que aprendem a lidar com as diferenças, que cultivam os 3 tipos de amor possíveis, eles têm possibilidade de viver uma vida inteira juntos e felizes. Agora, se não conseguem, eu não estou aqui para atacar o divórcio. Pelo contrário, se não está feliz e tentou de tudo, vá ser feliz com outra pessoa. Mas antes tente de tudo para não se arrepender. E se por um acaso você tem filhos, a sua responsabilidade inicial é com o bem-estar dessas crianças. Mas, posto de lado essas questões, é fundamental entender que um casamento é uma dessas instituições que no século passado era sólida e nesse século é líquida. E o que isso quer dizer? Que não é incomum encontrar pessoas que começam a namorar, noivam e casam, e com 8 ou 9 meses de casamento estão se separando. Por quê? Porque a gente brigou e não deu certo. Mas vocês nem tentaram. Isso é sociedade líquida. É a dificuldade de tolerar a frustração, de insistir, de buscar a solução dos problemas, não a fuga e o afastamento. Porque o que é a característica da sociedade sólida? É eu fazer o meu melhor para construir algo que dure. E o que a sociedade líquida é? Não tá bom para mim, eu jogo fora e compro outro. E agora eu te pergunto, ser humano é para ser jogado fora? Não. Ser humano é o maior valor que existe na criação. E esse é o nosso sentido. É na convivência com o outro que eu evoluo, que eu me aperfeiçoo, que eu amadureço. E muitas pessoas, por meio dessa liquidez que o Bauman falava, tiram de si próprios a oportunidade de crescer e aprender. Por quê? Se aquele pessoa que eu conheci saí 3, 4 vezes, achei que não ia dar certo, eu nem dei uma chance para conhecer ela melhor. Eu simplesmente joguei fora. Por quê? Porque eu tenho um aplicativo que acha pessoas como eu acho um sapato na loja, como eu acho uma compra no supermercado, como eu acho uma roupa, como eu compro um produto nas lojas americanas. E ser humano não é objeto. Eu citei aqui o termo ficar. Ficar é um termo que agora, em 2020, está em desuso. Sabe qual é o termo
que a contemporaneidade, essa geração está usando agora. Ficar significava sair com uma pessoa e beijar, abraçar essa pessoa. Isso era ficar com ela. Então, eu não namorava. Eu ficava com um, ficava com outro. Isso é liquidez. Eu ficava com vários parceiros. Hoje, em 2020, ficar já saiu de moda. O termo agora é pegar. Olha que termo chulo. Pegar. Eu saí esse final de semana e eu peguei 3 rapazes. Pegar. Pegar diz respeito a objetos. Eu pego uma caneta, eu pego um celular, eu pego um rapaz no bar, eu pego um rapaz na danceteria. Vocês percebam a modernidade líquida de Bauman transformando o ser humano e as relações em objeto? Esse é o tema da nossa reflexão. Para onde nós estamos indo? Perto da onde a gente estava. Por que as nossas instituições, que eram o Estado, a família, a escola, a igreja, o casamento, se enfraqueceram? Eu tenho uma tese, baseado nos meus estudos e baseado na minha observação com as pessoas. De uma geração para outra, perdemos a capacidade de educar com valores morais. E é justamente a perda desses valores que acaba enfraquecendo as instituições. Se eu educar o meu filho com respeito, com esforço, com disciplina, regularidade, ele vai ser um aluno que não vai faltar na escola, que vai fazer a tarefa, que vai ser obediente e respeitar o professor, o inspetor e o diretor. E se eu educar ele com o valor da gratidão, ele vai ser grato a esses profissionais que dedicam com tanto amor o seu ofício para que ele se forme uma pessoa de bem e um profissional educado. Se eu educar o meu filho que ser humano não é objeto, que a gente pega, que a gente fica, que a gente tem que respeitar o sentimento do outro, como a gente queria ser respeitado, valor moral da alteridade, o meu filho não vai sair na rua pegando todo mundo. Ele vai conhecer pessoas e vai ver, de acordo com esse conhecimento, quem pode aumentar a intimidade e se transformar num namoro, para que isso evolua. Se você educar o seu filho politicamente, com honestidade, com verdade, com trabalho, com valores elevados, ele tem uma chance melhor de avaliar de uma forma mais isenta e menos egoísta qual dos candidatos é o melhor candidato para receber o voto dele. E aí a gente vai ter alguém tomando conta da nossa cidade, estado, país, que esteja mais voltado ao interesse da população do que do próprio bolso. Tudo tem a ver com educação, e educação de valores. E aí, repito a vocês, se existe um trabalho preventivo e corretivo para que a gente consiga resolver o problema da modernidade líquida, é um resgate aos valores morais que foram perdidos. Obviamente, atualizados para 2020. Porque eu não estou defendendo aqui que a gente volte 50 anos atrás e tente educar todo mundo como era daquele jeito. Não. Eu estou pregando aqui ou levantando um questionamento sobre a possibilidade da gente resgatar os valores do passado, atualizando eles dentro do mundo moderno e tecnológico que estamos vivendo hoje. Essa é a melhor chance que a gente tem. Mas isso tem que ser um esforço. Vindo de quem? Dessa geração mais velha para a geração mais nova se formar, para que ela possa reproduzir para a próxima que vier. É um trabalho transgeracional. O resgate de valores mais sólidos para combater
os sintomas e as doenças da modernidade líquida que foi apontada por esse gênio chamado Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Encerro aqui a minha fala e a minha reflexão. Sugiro a leitura de artigos, de textos, de comentários, de livros de Zygmunt Bauman. É altamente enriquecedor, é interessante, é formador, é indispensável para que você entenda o mundo de hoje e saiba se portar e formar seres humanos melhores que estão sob a sua responsabilidade. Seja você pai, professor ou empregador, certo? Ou avô, ou qualquer outra coisa. Ou evangelizador até. Agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram essa noite e nos vemos na próxima quarta-feira com outro tema de interesse. Deixo a vocês uma excelente semana e até a próxima.